Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo para fazer mais um vídeo. Antes de tudo, é sempre bom lembrar, deixa seu like aqui no canal, curte o canal, dá o seu joinha, passa lá no meu Instagram, @georgiapedro, curte lá, né gente, a página do salão, que é o Cacheando Hair Studio e Beleza. E se inscreve aqui no canal também, né? E outra coisa, sempre que você for se inscrever no canal, aperta naquele sininho, porque assim, sempre que eu postar alguma coisa, já aparece uma mensagem no seu celular pra você, certo? E hoje o que eu vim falar um pouquinho sobre a história do meu cabelo. Tem vídeos mais antigos que eu falo sobre o meu cabelo e tal, mas é sempre bom fazer um review, né? E de repente sempre tem alguém que tá chegando agora no canal e não tá muito a fim de ficar vendo vídeo muito antigo, enfim. Então eu resolvi assumir o meu cabelo. Na verdade, eu sempre quis ter o meu cabelo crespo, cacheado. Só que assim, eu comecei a alisar o meu cabelo, eu tinha uns 9 anos. Quando eu digo alisar, é fazer algum tipo de química. Nossa, com 9, hoje eu tenho 34, mas com 9 anos, eu vou deixar bem claro que em nenhum momento a minha mãe ou o meu pai, assim, diferentemente de outros pais que a gente sabe, que fazem e forçam os filhos a alisarem o cabelo, né? E os meus pais, eles nunca me forçaram a fazer isso. Pelo contrário, eu que queria alisar o cabelo a todo custo. Então, desde os 9 anos, eu peço pra minha mãe fazer alguma coisa no meu cabelo e tal. Uma cena, apenas uma das passagens que eu acho que ficou mais assim, que eu gravei mais na minha cabeça, foi um dia eu fazia jazz e tal. E aí chegou uma colega minha, que ela tinha um cabelo crespo, e chegou com aquele cabelo mega liso. E aí eu fiquei doida, eu falei, mãe, pergunta pra ela o que ela passou no cabelo e tal. E aí era uma pessoa aqui do meu bairro que fazia um tal do procedimento, e aí a gente foi lá pra fazer no meu cabelo. E na verdade, eu não lembro muito bem o que era o que ele passou, porque eu também era criança, mas era uma espécie de soda mesmo, sabe? Porque eu me lembro que ele, a todo momento, ele ficava enxugando o olho, eu lembro dele muito vermelho, escorrendo lágrima do olho dele, e onde encostava na pele dele, ele já tinha que limpar. Então, quer dizer, era uma coisa muito forte, né? Porque para encostar na pele já arder, sinal de que era muito forte. E aí eu lembro que aí eu comecei a sofrer com aquilo, eu lembro assim nitidamente, eu me olhando pro espelho e chorando muito, porque encostava assim na minha orelha, sabe, e começava a arder, e ele já vinha limpando, e alisava, e limpava, e eu chorando, e ele lacrimejando, foi assim, um desastre. Resumo, o cabelo ficou bonito? Ficou. Naquele tempo não existia progressiva, mas era um efeito de progressiva naquele tempo. O cabelo ficou muito, muito liso. Só que o cabelo molhado, ele tava completamente podre. Então, como minha mãe era cabeleireira, então ela teve muita sabedoria pra saber cuidar do meu cabelo naquele momento. Porque se é uma pessoa que não sabe cuidar, na primeira passada de pente o cabelo teria quebrado, que ele tava podre. Ele seco era uma coisa, ele molhado era outro. Então, aí eu já não tenho mais lembrança nenhuma. Provavelmente eu tive que passar por uma transição nesse período, né? Mas eu não tenho lembrança nenhuma de como foi deixar o meu cabelo crescer de novo. Assim, não caiu nem nada pelos cuidados da minha mãe. Depois disso, fiz muito permanente afro. No ano 2000 que surgiu realmente a prancha. Eu lembro que eu tava no primeiro colegial e eu sempre usava bob no meu cabelo pra deixar ele mais liso e tal. Aí chegou uma professora, Jorge, você conhece a prancha, não sei o quê? E eu nem sabia o que era a prancha. Aí já falei pra minha mãe, mais uma vez minha mem foi lá, porque tudo que eu pedia minha mãe fazia, né? Até hoje.
Aí ela foi, comprou a prancha, era uma prancha de ferro grandona, a gente nem sabia usar direito, enfim. Gente, eu tô falando meio assim por cima porque é muita coisa, eu não quero que o vídeo fique longo, tá? Mas mesmo assim vocês vão entender. Faculdade, e aí foi quando apareceu a tal da escova definitiva. E eu lembro que eu pesquisando sobre isso, a escova não era para cabelo crespo. A escova tinha sido feita para quem já tinha cabelo liso. E eu naquele tempo eu ficava indignada. Eu falava assim, como que eles inventam uma coisa para alisar um cabelo que já é liso, sendo que quem precisa alisar o cabelo sou eu. Olha o pensamento que eu tinha. E realmente era esse o pensamento. E eu lembro que uma colega da minha sala, na faculdade, tinha um cabelo mega cacheado, super comprido e chegou com aquele cabelo lambidão. Falei, gente, é a revolução. Mas eu fiquei muito chateada porque era só para cabelo liso. E no caso dela era mais para um cacheado mais solto, mas ela queria alisar. Enfim, depois disso, depois de muito tempo, eu não tinha o costume de fazer escova, como eu tô falando. Eu alisava meu cabelo com um produto de permanente afro. E aí, só que eu não enrolava o bigodinho. Só que aí eu enrolava bob no meu cabelo pra deixar ele mais liso. Eu não tinha costume de fazer escova. Então, depois de um tempo, já na faculdade, já adulta, que eu comecei a fazer escova em salão, uma coisa que até então eu não fazia. Queria fazer progressiva, tá? E já nesse tempo já tava mais liberado pro cabelo crespo. Só que coisas novas aparecem, sempre tem aquele que fala que não é bom, isso, aquilo. Realmente não que progressiva seja boa, mas naquele tempo a gente ficava com mais medo. Então eu fiquei irredutível, eu falava, não quero fazer, só alisar mesmo e fazer escova. Um belo dia eu me rendi à tal da progressiva. Confesso que na primeira vez que eu passei, meu cabelo ficou top mesmo, ficou muito liso. De eu jogar para um lado e ele automaticamente já vem para o outro lado. Mas aí já na segunda, terceira já vai ficando uma bosta meu cabelo, não deu mais o mesmo resultado. Certo da gente fazer química é de 3 a 4 meses, tem gente que espera 6 meses, enfim. E aí minha mãe sempre fazia nesse período de alisar a minha raiz. Só que aí eu comecei a ficar meio neurótica, meio não, completamente neurótica, então começava a crescer um pouquinho, eu já queria alisar. E aí eu mesma comecei a alisar, sem saber que sozinha, se você não tem técnica, você não vai saber realmente alisar o seu cabelo. E nessa eu comecei a alisar só a minha parte da frente. Nisso, obviamente, depois de tanto tempo alisando o cabelo e eu não sabendo aplicar, minha franja começou a quebrar. Então eu vivia com aquele cabelo liso, mas a franja aqui. Obviamente, o meu cabelo liso, ele não chegava a ser tão comprido, ele ficava mais ou menos aqui na altura que tá o meu natural hoje. Vocês sabem que o meu encolhe muito, né? Ele tá gigantesco, mas ele encolhe. E na verdade já começou a quebrar demais. E às vezes no meio eu notava que tinha uns tocos, assim, não era muito, mas tinha. Então eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a realmente me preocupar, entendeu? Aí qual foi o meu pensamento? O que eu vou fazer? Eu tô sendo sincera com vocês, eu não tive assim uma inspiração de falar, ah, fulana de tal tem o cabelo assim, então por causa dela eu vou fazer. Comigo não foi assim, isso foi depois. Então eu tô falando como que eu parei de alisar o meu cabelo, tá? Então aí o que aconteceu? De tanto que ele tava lá quebrando, eu já realmente fiquei com muito medo, eu falei, ó, acho que agora tá na hora de eu parar. Porque quando minha mãe alisava pra mim, eu ficava nesse período, eu tava com o meu cabelo ali natural, mas eu nem me ligava nele. Então dessa vez, como eu tava realmente preocupada do meu cabelo cair, nesse período que eu falei, vou parar de fazer química, um belo dia eu tomando banho, foi muito do nada, tomando banho, lavando meu cabelo, eu senti umas ondinhas. Falei, que é isso? Tipo, sabe, foi desse jeito. É engraçado, né? Porque eu tava cega, quando eu me desapeguei que eu fui realmente sentir como que era o meu cabelo. Aí eu lembro que eu saí do chuveiro, mãe, meu cabelo cacheia, não sei o que, não sei o que. Ela tipo, minha cara... mais ou menos assim, tipo, nossa, descobriu a América, sabe? Aí eu lembro que eu peguei, cortei bem da raiz e fiquei namorando aquele pedacinho de cabelo que devia ter o quê? Uns 2 centímetros. Fiquei namorando aquele cabelo, falei, gente, a partir de agora não aliso mais meu cabelo.
Então foi assim que aconteceu. Obviamente que eu tinha alguns cabelos que eu achava muito bonito, e um deles era da, eu não lembro se é a Mel C ou se é a Mel B do cabelão, aquela negra, eu não lembro, das Spice Girls. E eu achava aquele cabelo dela maravilhoso. Eu falava, gente, que cabelo é esse? Então, assim, era uma pessoa que eu via na televisão e era em quem, assim, eu falava, meu, o cabelo dela é top. Queria um cabelo daquele. Que a gente tem essas inspirações, né? Mas até então, e quando eu fazia o permanente afro, que tinha época que eu tentava ficar só com o permanente afro, mas, né, de enrolar o bigodinho e tal, mas eu não gostava do volume, então toda hora eu ficava molhando, encharcando e andando com aquele cabelo pingando água. Então, tinha época que eu fazia dessa forma e tinha época que eu deixava ele liso. Mas com o mesmo produto, a diferença é que eu enrolava bigodinho. Bom, resumindo é isso, tá? Só pra vocês entenderem mais ou menos. Ah, e um fato muito importante, por isso que eu falo que vocês têm, você que tá em transição, você que já tá natural, você sempre vai inspirar alguém. Eu lembro que depois de muito tempo também, eu não tinha ainda assumido meu cabelo, um dia eu encontrei uma menina que tinha um cabelo, naquele tempo ela tava com um cabelo bem parecido com o meu. Ela, e aí, o que você fez pro seu cabelo ficar desse jeito? E ela simplesmente foi curta e grossa comigo. Falou assim, eu raspei minha cabeça. E eu, naquele tempo, como a gente não sabia muito bem o que era transição, o que era Big Shop, que ninguém sabia nada, que isso já tem bastante tempo, eu fiquei assim, tentando imaginar, como assim? A pessoa raspa a cabeça e o cabelo nasce assim? Eu não conseguia associar uma coisa a outra. Então, isso bem antes, tá? Então, talvez se naquele momento, aquela menina tivesse chegado em mim, tivesse falado, olha, eu cortei o meu cabelo, eu raspei meu cabelo por causa disso, 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 isso se chama Big Shop, é por causa disso, disso e disso, você pode ter certeza que aquela menina lá atrás, ela teria me inspirado. Entendeu? Então, quer dizer, não perca a oportunidade de falar para alguém, quando você tiver essa oportunidade, de ensinar para quem tá à sua volta que é a Big Shop, por que vai ser legal ela assumir o cabelo, isso é muito legal. Então, isso é uma coisa que me marcou, entendeu? Porque aquela menina poderia ter sido, de fato, a minha inspiração, coisa que não foi. Ela só me deixou com um ponto de interrogação. Então, depois disso, desse fato que aconteceu de eu alisar demais, começar a quebrar, foi quando eu parei, certo? Então, para atualizar, tem gente que sempre me pergunta, eu parei de alisar o meu cabelo em setembro de 2012. Fiz o meu Big Shop depois de 10 meses de transição, fiz em julho de 2013. Então, atualizando tudo, esse ano de 2017, em setembro, fará 5 anos que eu realmente parei de alisar o meu cabelo, então eu já conto como cabelo natural, né? E esse ano, em julho, vai fazer 4 anos que eu realmente assumi o meu cabelo e que eu já estou usando o meu cabelo desse jeito, certo? Resumidamente, como foi a minha transição? A minha transição não foi tão difícil, porque antes da transição, mesmo eu alisando o cabelo, eu já usava alongamento. Eu usava o entrelaçamento. Para quem não sabe, depois dá uma pesquisadinha aí que você vai saber o que é. Então, eu usava o entrelaçamento antes disso. E durante a transição, aí que eu comecei a assistir alguns vídeos, achar algumas meninas. Comecei a assistir e entender realmente o que era que estava acontecendo. Então, a minha transição não foi tão difícil assim, porque como eu já usava entrelaçamento, durante a maior parte da minha transição eu fiquei de alongamento e em alguns momentos eu tirava, tentava fazer texturização, mas não dava certo no meu cabelo, não ficava porque ele realmente estava muito liso, então eu preferi optar pelo entrelaçamento porque era uma coisa que eu já usava. Então aí um belo dia eu falei, vou tirar pra ver como é que tá, tal, se der coragem eu corto, e foi assim que eu fiz. Aí eu tirei, no mesmo dia eu cortei, ficou bem curto, e eu me sentindo já cabeluda, mas realmente ele estava curto, mas dava pra prender. Nos vídeos bem mais antigos, já tem os meus vídeos, eu contando como foi, então dá uma passadinha lá nos vídeos mais antigos, certo?
Gente, então é isso, eu tentei resumir ao máximo, ainda assim eu sei que ficou um pouco longo, mas sempre quando a gente conta alguma história, realmente o vídeo acaba sendo mais longo mesmo, certo? Lembrando, se você gostou, dá um joinha, me segue lá no Instagram, @georgiapedro, e tem a página do salão, que é o Cacheando Hair Studio Beleza, e também tem o grupo Amo Meu Crespo no Facebook, entra lá, tá bom? E é isso, beijo e tchau!